Pensar a cidade, com Bruna Subtits. Vamos pensar a cidade, Bruno? Vamos lá, hoje convido aqui para novamente uma entrevista da série que eu estou fazendo com as entidades, associações, grupos organizados aí da sociedade civil que participam do Conselho do Plano Diretor e, portanto, estão mais diretamente ligados ao trabalho de revisão que vem sendo realizado pela Prefeitura. Hoje publicado no Jornal do Comércio, também no site do Jornal do Comércio, na página Pensar a Cidade. A entrevista é com Mark Ramos Kuchik, ele que é presidente da Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul, integra, aí como comentei, o Conselho do Plano Diretor, e ele traz uma visão bastante crítica sobre todo o processo, da maneira como está sendo realizado. Ele aponta falhas na condução do Conselho, a dificuldade de participação que muitos grupos, entidades têm junto a esse colegiado organizado pela Prefeitura. E ele, inclusive, coloca que, na percepção dele, do grupo dele, a correlação de forças já está dada, isso é uma aspa dele, né, de como é que vai ser conduzido o trabalho, como ele aponta ali, com a Prefeitura atendendo diretamente, de forma direcionada a alguns grupos, não fazendo o mesmo com outros. Ele considera isso, né, ele diz que não tem a ilusão de pensar que será diferente a partir dos debates que estão acontecendo. Ainda assim, se põe ele enquanto pessoa, mas também a entidade como participante ativo, e como ele é junto a esse processo, porque ele entende que a discussão, a disputa, o debate, ele tem que acontecer, e para acontecer tem que estar dentro desse processo em que está organizado, né? Então ele participa com esse entendimento de que, por mais que já esteja na avaliação dele direcionado o procedimento de como vai ser realizada, conduzida essa revisão, é importante estar lá dentro disputando este espaço. Então convido quem queira, quem ainda não conhece, no jornaldocomércio.com, procura lá nas colunas Pensar a Cidade, ou hoje também está na capa do site. Até um assunto que eu não ia comentar hoje, ia deixar para amanhã, mas acho que a gente ainda tem tempo antes da entrevista, né? Que é a notícia ou a informação, né, recebi ontem do diretor do escritório do 4º Distrito, né, num evento que participei, o Vicente Perrone, que diz que uma parte do recurso do Banco Mundial que a Prefeitura vai receber será usada em obras na Farrapos e na Voluntários da Pátria. Esse assunto é bem polêmico, né, Bruna? Porque há ideias controversas aí em torno disso, não há nada, claro, específico, então a gente está especulando em cima de ideias, mas elas são bem controversas e elas valem um debate, porque são vias muito importantes da cidade, vias históricas, e que elas são veias de movimento importante, né, de quem vem da cidade, da região metropolitana e de quem circula em Porto Alegre já há muitos anos. Elas precisam sim de revitalização, mas as ideias elas são um pouco controversas. Perfeito. Aqui até trazendo o que é a ideia, né? O Gulfo já está por dentro, leu o conteúdo antes, né? A Prefeitura pretende retirar o corredor de ônibus que tem na Farrapos. Ele é uma importante ligação, não só da Zona Norte com o centro da cidade, mas também da região metropolitana. Não tenho aqui os números, ele até citou ontem, mas não anotei na hora. Mas tirando o Viamão, todos os outros municípios da região metropolitana que tem esse transporte metropolitano, não aquele intermunicipal que vai até a rodoviária, mas o metropolitano que vai até os terminais no centro da cidade, todos os outros municípios os ônibus dos outros municípios passam pela Farrapos. É uma discussão que já tem tempo, que é por que fazer com que tantos ônibus cheguem até o centro da cidade, sendo que muitos deles não vão estar lotados até o destino final. E mais que isso, né, há um entendimento e há um debate acontecendo também em torno disso, que cada município pode carregar para dentro do ônibus somente passageiros da sua cidade. Então, o ônibus pode sair lá de Esteio, mas ele não vai pegar passageiro em Canoas e nem em Porto Alegre. Então, ele pode até largar pessoas no meio do caminho e chegar até o centro da cidade, mas vai chegar com poucas pessoas porque ele não pôde embarcar mais durante o trajeto. A ideia, e quando se fala da integração do transporte metropolitano, inclui isso, que a pessoa possa pegar o ônibus que passe, se ele for levar ao seu destino, não importa se ele é da cidade Porto Alegre ou se ele não é, desde que ele esteja cumprindo aquele trajeto que a pessoa
tem a intenção de seguir. E aí, então, o que é a ideia da prefeitura? O que foi lançado ontem, até é importante colocar, não existe ainda o projeto de como isso vai acontecer. Essa é a intenção. A intenção é que ali, numa altura da Farrapos, onde hoje já tem uma espécie de terminal, né, que é na Avenida Brasil e a Avenida Cairu, elas são paralelas entre si, mas formam um quarteirão ali com a Farrapos, e aí me foge agora o nome da outra rua, mas que ali seja construído um terminal e que os ônibus metropolitanos eles cheguem até ali. E dali a pessoa que ainda queira seguir a viagem pelo restante ali dos bairros do 4º Distrito até o centro, troque de veículo. Como isso vai se dar, se vai ser passagem integrada e ela não paga a próxima passagem, se vai ser um ônibus ou se vai ser outro tipo de veículo, isso ainda não está definido. Mas é uma intenção, o governo Mello manifesta isso desde o início da sua gestão, é uma intenção retirar o corredor de ônibus da Farrapos. Naquele terminal ali, hoje ele já é utilizado para alguns ônibus municipais aqui, urbanos que fazem trajetos da Zona Norte. Mas que não vão até o centro. Que não vão até o centro, exatamente. Mas eu te confesso, eu não sei quantos, eu acho que não são muitas linhas, não. Não, pelo que eu vi ali, pelo que eu conheço, né, nunca parei ali, mas não é muito grande, não é como a gente imagina um terminal triângulo, ou mesmo o terminal da Zen, são maiores, né? Uhum. E muitos saem dali e vão até bairros bem ao norte, como, por exemplo, Sarandi, e mesmo saindo dali, às vezes não pegam muitos passageiros, vão pegar mais ao longo do caminho. É um terminal que muitas vezes eu passo por ali e tá vazio, tem poucos ônibus parados, tem pouca gente esperando o ônibus naquelas paradas ali. Sim, talvez seja um bom lugar mesmo para os intermunicipais pararem para fazer essa troca. Claro que aí precisa construir uma estrutura, hoje ele tem aquele modelo de parada antiga, que é um poste e o tetozinho amarelo, né? Então, é muito pouco protegido em dias de chuva, vento, então precisa sim passar por essa reestruturação. Me chamou a atenção, e aí acabei não conseguindo detalhar ontem, porque essa fala do diretor Vicente Perrone foi em um evento, a gente conversou um pouco antes, mas depois essa fala foi ao público geral, mas já conversei com ele, acho que vale trazê-lo aqui para uma entrevista com mais tempo para ele nos explicar, até porque é ele que conduz o trabalho de projetos públicos que serão executados na região do 4º Distrito. Até vou recuperar aqui, a Prefeitura recebeu esse recurso do Banco Mundial, ou ela teve aprovação para receber esse empréstimo de um valor muito alto. O potencial de empréstimo é de R$1 bilhão. Até o momento foi liberado cerca de 400 mil. O dinheiro ainda não chegou, mas como ele disse, já foi ali, está garantido. Até a Prefeitura pode, em algum momento, se quiser, antecipar o uso de recurso com o caixa do município e aí depois receber esse reembolso por parte do banco que vai fornecer o empréstimo, né? E o que precisa ser feito antes de tudo? Um projeto. Porque a ideia de tirar, e é isso que eu acho que é o polêmico, né? Então a Farrapos hoje ela está estruturada com 2 vias para carro. E em cada via tem em cada lado da rua 2 vias, né? Então tem os seus é binário, tem o segue e volta, e em cada uma dessas faixas tem 2 vias para veículos. E no centro disso, o corredor de ônibus. Se vai retirar o corredor de ônibus, como é que eles vão circular? Porque então apresentou ali uma proposta para os ônibus metropolitanos, ou essa intenção de que eles parem em um terminal e não cheguem necessariamente até o centro. Mas existem também os ônibus urbanos, os ônibus de Porto Alegre mesmo. Vão circular junto com os carros, isso vai ser viável, vai ter uma faixa exclusiva, não vai ter estacionamento. Então, tudo isso ainda está por ser decidido. É o que a gente vai conversar com o diretor em algum momento aí, num futuro próximo, para entender o que vai ser feito ali no 4º Distrito. É legal a gente trazer aqui, porque certamente aos nossos ouvintes vai ser muito interessante o assunto, né? Não tem quem não passe pela Farrapos em algum momento, não conviva em alguma situação com a Farrapos, que foi sempre uma avenida muito importante. Ela até os anos 40, anos 50, ela era realmente um polo comercial muito importante da cidade. A construção do corredor de ônibus ela vem do meio dos anos 60 para os
dos anos 70, mudou um pouco o panorama, não só visual, mas também de movimentação da cidade, dela ser realmente mais um fluxo de saída e entrada e não tanto de convivência social e comercial. Mas nesse interim, que eu estou falando aí já há 70 anos mais ou menos, nunca foi olhada para a avenida como, bom, vamos cuidar dessa avenida, vamos dar a ela o cuidado que ela merece por ser tão importante. Isso nunca foi feito. Então, isso é louvável, né? Trazer um pouco do recurso público para cuidar de uma das avenidas mais importantes da cidade. Agora, como eu falei, como a Bruna trouxe, há ideias aí que são controversas e seria muito interessante a gente ter o diretor aqui para, né, questioná-lo, conversar, debater um pouco mais e levar para as pessoas essas ideias, também receber, né, dos nossos ouvintes as suas ideias, porque é um lugar importante da cidade.